Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York. As luzes brilham, os arranha-céus brilham, mas no topo de uma cobertura, o implacável bilionário Marcus Whitmore observa a cidade pensativamente. Todos dizem que ele é louco. Loucura adotar uma garotinha desconhecida. Lily Carter, 7 anos, órfã. Para a maioria, apenas mais uma criança. Mas Marcus vê algo que ninguém mais vê, um brilho nos olhos, uma inteligência além da sua idade, uma curiosidade insaciável, um gênio. Quando ele entra no orfanato, ela está lá, sozinha, enterrada em um livro danificado. Seus olhares se encontram. E sem dizer uma palavra, um vínculo se forma. Marcus ainda não sabe, mas sua decisão vai virar sua vida de cabeça para baixo, e a de Lily. O que todos acham loucura é, na verdade, o começo de uma história incrível. Uma história em que coragem, inteligência e determinação mudarão o destino de um bilionário, e revelarão o gênio oculto de uma garotinha. No dia seguinte à adoção, Marcus leva Lily em seu luxuoso carro preto, deslizando pelas avenidas de Nova York. A cidade fervilha ao redor, mas dentro do carro, um silêncio curioso se instala. Lily observa tudo, os prédios, os transeuntes apressados, cada detalhe do painel. Seus olhos parecem registrar cada informação como um computador. Ao chegar à cobertura, a grandiosidade da mansão deslumbra Lily. As paredes estão cobertas de pinturas, as estantes transbordam de livros, alguns com séculos de história. Os gadgets e invenções espalhados aqui e ali criam uma atmosfera quase mágica. No entanto, apesar de todo esse luxo, Lily não demonstra intimidação. Ela caminha calmamente com os olhos brilhando de intensa curiosidade, observando cada detalhe, cada objeto, cada rotina. Marcus a observa fascinado. Ele nunca conheceu uma criança capaz de analisar o ambiente com tanta precisão. Ela nota os arquivos estratégicos que ele mantém perto da mesa, os números escritos à mão num caderno, sinais do seu rigor diário. Você parece interessado em tudo isso, disse Marcus, quebrando o silêncio. Lily olha para ele e responde calmamente: gosto de entender como as coisas funcionam. Essa simples troca marca o início de um vínculo único. Marcus sente que acaba de descobrir um espírito raro, alguém capaz de pensar diferente, com uma visão que poucos possuem. E Lily começa a entender que sua vida mudou para sempre. Mas por trás do fascínio reside um imenso desafio: adaptar-se a este mundo de riqueza e responsabilidade, onde cada movimento é examinado com atenção, cada erro ampliado. Lily ainda não sabe o quanto terá que provar sua genialidade, e o quanto Marcus terá que aprender a confiar nela. Na manhã seguinte, Lily acorda em seu novo quarto, um espaço iluminado e meticulosamente decorado, onde cada objeto parece contar uma história. As paredes são adornadas com mapas mundi, gráficos científicos e prateleiras abarrotadas de livros raros. Ela se aproxima da janela. A vista do Central Park é de tirar o fôlego, mas o que chama sua atenção são os detalhes sutis: um drone pousado no parapeito, instrumentos de medição desconhecidos, um caderno aberto com diagramas complexos. Marcus a acompanha para mostrar o restante da casa. O salão principal revela uma mistura de arte e tecnologia. Esculturas modernas convivem com pinturas históricas. Enquanto telas exibem fluxos financeiros em tempo real, Lily observa tudo atentamente, sua memória parecendo registrar cada detalhe, cada mecanismo. Você tem olho para detalhes, comenta Marcus com um sorriso. Eu percebo que é útil, responde Lily calmamente, como se lesse seus pensamentos antes mesmo que ele falasse. À medida que as horas passam, ela descobre o laboratório de Marcus, repleto de protótipos e objetos científicos. Ela mal toca nos instrumentos, mas suas perguntas revelam uma lógica e uma curiosidade surpreendentes. Por que esse sensor está aqui? E esse código, o que exatamente ele faz? Marcus, atônito, percebe que a garotinha está fazendo perguntas que nem mesmo alguns de seus assistentes ousariam fazer. Depois vêm os criados. Alguns a olham com desconfiança, sussurrando entre si: ela é muito jovem para entender tudo isso. Mas Lily, sem arrogância, observa, analisa e se adapta. Ela aprende rápido, entendendo as rotinas, as regras tácitas e até mesmo as fraquezas de todos. No final do dia, Marcus senta-se e olha para ela. Ele sabe que acaba de descobrir uma mente excepcional. Lily não é apenas curiosa, ela compreende, antecipa e raciocina de maneiras muito além da sua idade. E pela primeira vez, ele sente que sua decisão de adotar essa criança improvável pode ser a melhor de sua vida. Mas o verdadeiro teste de sua genialidade ainda não começou.
Poucos dias depois de chegar à cobertura, Marcos decide que é hora de testar Lily. Em seu escritório, cercado por pilhas de arquivos e telas brilhantes, ele a apresenta um problema complexo, um cálculo financeiro de nível de doutorado, um desafio que seus melhores analistas levariam horas para resolver. Lily observa os números, tabelas e gráficos sem se intimidar. Seu rosto pequeno e concentrado e seus olhos brilhantes parecem absorver cada detalhe. Ela faz algumas perguntas simples, mas objetivas, desafiando algumas das suposições de Marcos. Cada pergunta revela uma lógica surpreendente e uma capacidade de raciocínio que poucos possuem, mesmo entre os adultos. Sabe, a maioria das pessoas lutaria com isso por horas, disse Marcos, meio divertido, meio impressionado. Lily sorri levemente e começa a resolver o problema. Minutos se passam. Marcos observa incrédulo. Ela não só encontra a solução, como também propõe um método mais rápido e eficiente do que qualquer coisa que ele próprio poderia ter imaginado. É incrível, murmura Marcos. Ele se levanta e anda de um lado para o outro no escritório, sem conseguir esconder o fascínio. Todos disseram que eu era louco por te adotar. E se eu fosse quem encontrasse um gênio? Lily não está tentando impressionar. Para ela, isso é algo natural. Ela explica sua lógica com calma, e Marcos percebe que não se trata apenas de talento intelectual, mas de uma mente capaz de pensar fora da caixa, de ver soluções onde os outros só veem obstáculos. Naquele momento, Marcos percebe que sua decisão não foi uma loucura. Ele descobriu um potencial único, uma mente capaz de surpreendê-lo todos os dias. E ele sabe que aquela garotinha que parecia tão frágil e solitária pode se tornar sua maior aliada, no implacável mundo dos negócios, e além. Com o passar das semanas, Lily começa a se adaptar à nova vida. Mas nem tudo é fácil. As pessoas próximas a Marcos, sua família, seus conselheiros e até alguns amigos, veem a menina com ceticismo. Você deveria se concentrar em crianças da idade dela, Marcos, sussurra um dos assistentes. Ela é jovem demais para entender este mundo. Você realmente perdeu a cabeça, acrescenta um primo, balançando a cabeça com um sorriso zombeteiro. Para Lily, esses julgamentos são como ruído de fundo. Ela sabe quem é e do que é capaz. Mas neste mundo de riqueza, onde cada movimento é analisado e cada erro é ampliado, ela precisa aprender a navegar com cautela. Um dia, Marcos a convida para uma reunião com seus colegas. Todos aguardam ansiosamente a chance de ver o pequeno prodígio fracassar. Lily senta-se calmamente, observa os gráficos, ouve as discussões e faz perguntas objetivas. Suas apresentações são tão claras e perspicazes que alguns membros da equipe ficam sem palavras. Marcos olha para ela com uma mistura de orgulho e surpresa no rosto. Ele percebe que a verdadeira inteligência não se mede apenas por números, mas pela capacidade de entender pessoas e situações, e de pensar rápido mesmo sob pressão. Este capítulo em suas vidas marca o início de uma lição para todos. Subestimar Lily seria um erro. Sua resiliência, clareza de visão e coragem estão começando a fazer sentir seu impacto. Mesmo aqueles que duvidavam dela estão começando a entender que esta criança não é apenas brilhante, ela é excepcional. E no coração de Marcos surge um pensamento: nunca conheci ninguém como ela, e nunca quero perdê-la. Certa manhã, Marcos entra no escritório de Lily com um sorriso intrigado. Hoje tenho uma tarefa para você, disse ele. Isto não é um jogo. Quero que você me ajude a resolver um problema real. Lily o segue curiosa, mas confiante. Marcos explica que sua fundação quer aprimorar um programa educacional para crianças carentes, mas que os números e os dados são complexos. Consultores anteriores não conseguiram encontrar uma estratégia eficaz. Lily senta-se diante dos gráficos, relatórios e orçamentos. Ela não olha apenas os números, ela analisa cada detalhe, fazendo perguntas sobre os recursos disponíveis, as reais necessidades das crianças e os possíveis obstáculos. Marcos a observa, impressionado com seu método. Ela não tem pressa, ela pensa bem nas coisas. Em poucas horas, ela propôs um plano inovador que combinava a educação digital, mentoria e suporte personalizado. Mas não foi só isso. Ela até fez ajustes para economizar recursos e, ao mesmo tempo, maximizar o impacto. Os assistentes e conselheiros de Marcos, inicialmente céticos, permaneceram em silêncio, impressionados com a clareza e a precisão de suas ideias. Marcos sorri e sussurra: todos disseram que eu era louco por adotar você. Mas acho que é você quem está prestes a mudar o mundo. Este projeto marca uma virada. Lily deixa de ser apenas a filha adotiva de um bilionário, ela se torna sua aliada, capaz de pensar em soluções concretas e inspirar aqueles ao seu redor.
Sua reputação começa a se espalhar discretamente entre aqueles que trabalham com Marcus. Mas nas sombras, alguns continuam a duvidar dela, alguns querem subestimá-la, e Lily logo terá que provar que seu gênio não se limita a números. A reputação de Lily começa a se espalhar para além dos muros da cobertura de Whitmore. A mídia, as redes sociais e até mesmo algumas figuras influentes começam a falar sobre a criança prodígio adotada por um bilionário. Mas com a fama vem as críticas. Alguns jornalistas sugerem que Marcus está explorando Lily, retratando-a como um brinquedo de luxo, ou uma fachada para seus negócios. Seus familiares continuam a sussurrar pelas costas. Ela é muito jovem, ela não entende nada. Para Lily, essa crítica é nova. Ela sente a pressão, mas em vez de se sentir intimidada, começa a encarar cada ataque como um desafio. Cada provocação se torna uma oportunidade de provar que consegue pensar mais rápido, analisar com mais profundidade e agir com inteligência. Um dia, uma de suas colegas de classe ouve falar de suas façanhas e zomba dela. Você é só uma criança, não sabe nada da vida real. Lily sorri docemente e, em vez de responder com raiva, mostra um exemplo concreto de seu projeto educacional, provando calmamente que suas ideias têm um impacto real. O silêncio se instala. Marcus observa tudo isso com admiração. Ele entende que a inteligência de Lily não é apenas acadêmica. É um espírito resiliente capaz de enfrentar o mundo, pensar estrategicamente e manter sua dignidade apesar das críticas. Este passo é crucial. Lily aprende que genialidade não se resume a resolver problemas ou entender números, mas sim a se manter firme diante de julgamentos, inspirar confiança e transformar ataques em pontos fortes. E no coração de Marcus surge um pensamento: ela é excepcional e o mundo ainda não viu nada. Algumas semanas depois, Marcus recebe uma proposta de uma grande empresa de tecnologia, uma parceria arriscada que pode multiplicar seus lucros ou causar prejuízos enormes. Em vez de tomar a decisão sozinho, ele decide confiar a Lily a análise completa dos dados e riscos. Lily está sentada no escritório de Marcus, cercada por telas e gráficos complexos. Ela analisa demonstrações financeiras, projeções de crescimento e cláusulas contratuais. Cada detalhe é examinado, cada número analisado. Ela faz perguntas incisivas, destaca inconsistências e propõe cenários alternativos que nem mesmo os especialistas de Marcus haviam considerado. Marcus a encara atordoado. Não se trata mais apenas de um teste intelectual, é um verdadeiro desafio de estratégia empresarial, e Lily o aborda com extraordinária clareza e precisão. Então chega o momento decisivo. Lily propõe uma solução que não só garante o investimento, mas também maximiza os lucros e reduz os riscos. Ela antecipou potenciais problemas que ninguém havia previsto e apresentou soluções inovadoras. Os colegas de Marcus permanecem em silêncio, chocados. Aqueles que duvidaram dela algumas semanas antes percebem que subestimaram a garotinha. Marcus, com os olhos brilhando de orgulho, sussurra: todos achavam que eu era louco, mas Lily acabou de me mostrar que eu encontrei um gênio. Naquele dia, Lily não apenas prova sua inteligência, ela mostra que pode mudar o curso dos negócios, influenciar decisões importantes e enfrentar um mundo de adultos céticos e experientes. E Marcus finalmente entende uma verdade simples, mas poderosa: adotar Lily não foi uma loucura, foi uma visão. E essa garotinha transformará não apenas a vida dele, mas talvez até o mundo ao redor deles. Com o passar dos meses, as façanhas de Lily começam a atrair a atenção além do círculo íntimo de Marcus. A mídia local se interessa pela criança prodígio, capaz de resolver problemas complexos e propor soluções inovadoras para projetos da vida real. A manchete do jornal: filha adotiva de bilionário é uma mudança radical. Lily permanece calma diante dessa nova atenção. Ela não busca fama, mas aos poucos entende que sua inteligência e criatividade têm o poder de inspirar e influenciar o mundo ao seu redor. Marcus, por sua vez, fica impressionado. Ele comparece a entrevistas nas quais Lily explica seus planos com uma mistura de lógica, clareza e entusiasmo que cativa a todos. Ela fala sobre seu projeto educacional, como otimizou recursos e antecipou problemas. Os especialistas que a ouvem ficam impressionados com sua maturidade e visão estratégica. Até os críticos estão começando a mudar de ideia. Aqueles que a consideravam jovem demais, agora reconhecem seu valor. Murmúrios viram aplausos. Essa garota não é apenas inteligente, ela é excepcional. Para Marcus, essa revelação tem um duplo sentido. Ele vê não apenas a genialidade de Lily, mas também sua crescente influência no mundo real. Ele percebe que o que ele havia tomado como simples instinto paternal era, na verdade, uma decisão visionária.
Juntos, eles começam a elaborar projetos ainda mais ambiciosos, convencidos de que podem mudar a vida de milhares de crianças e inspirar gerações. E no coração de Lily, uma certeza se instala: não sou apenas uma menina dotada. Sou capaz de fazer uma verdadeira diferença. Com seus talentos cada vez mais reconhecidos, Marcus decide dar um passo decisivo: criar uma fundação dedicada à educação e ao apoio a crianças superdotadas e carentes. E só há uma pessoa capaz de liderar esse projeto ao seu lado: Lily. Lily aceita com entusiasmo. Para ela, isso não é apenas uma missão. É uma oportunidade de transformar a vida de crianças como ela, antes invisíveis e ignoradas pelo mundo. Ela começa a organizar programas, analisar necessidades e criar estratégias personalizadas para cada criança. Sua capacidade de entender rapidamente os pontos fortes e fracos de cada situação a torna uma verdadeira arquiteta educacional. A mídia começou a acompanhar a fundação de perto. Reportagens mostravam Lily liderando reuniões, apresentando projetos e propondo soluções inovadoras. As crianças que ela ajudava começaram a progredir rapidamente, inspiradas por sua inteligência, paciência e exemplo. Aqueles que a criticavam ficaram sem palavras. Aquela garotinha havia se tornado uma figura-chave para a mudança. Marcus observa tudo isso com orgulho. Ele entende que adotar Lily não foi uma decisão impulsiva ou tola, mas o início de um legado que pode durar muito mais do que sua própria fortuna. Juntos, eles estão construindo uma visão que vai além do mero sucesso financeiro. Um mundo onde o talento, a perseverança e a inteligência de cada criança podem florescer. E para Lily, cada sorriso de criança, cada passo à frente que ela vê, confirma o que ela sempre soube: minha genialidade não é só para mim, ela pode mudar o mundo. Anos se passaram desde que Marcus Whitmore tomou a decisão que todos achavam louca. Lily, a garotinha adotada, tornou-se um verdadeiro prodígio, famosa não apenas por sua inteligência, mas também por seu coração e coragem. Juntos, eles transformaram o mundo ao seu redor. A fundação que eles criaram continua a ajudar milhares de crianças talentosas, dando oportunidades reais àquelas que ninguém jamais ouviu. A mídia conta a história deles como uma lenda moderna. Um bilionário que seguiu seus instintos e uma criança que provou que a genialidade pode nascer nos lugares mais inesperados. Marcus observa Lily, agora adolescente, liderar uma reunião com confiança e clareza. Ele sorri, lembrando-se de quando a conheceu naquele orfanato. Todos achavam que ele era louco, mas agora ele sabe que foi a melhor decisão da sua vida. Lily se vira para ele, com um sorriso genuíno no rosto. Você tinha razão, Marcus. Nós realmente podemos mudar o mundo. E nessa simples frase, tudo diz tudo. A suposta loucura de Marcus se transformou numa visão. O mundo subestimou Lily, mas ela provou que inteligência, determinação e coragem podem superar todas as expectativas. A história dele será lembrada como a de uma dupla improvável: o bilionário visionário e o pequeno gênio, que juntos transformaram não apenas seu próprio destino, mas também o de milhares de crianças ao seu redor. A câmera se afasta da cobertura, mostrando a cidade que continua a brilhar. E nesse brilho, o legado de Lily e Marcus ressoa, a prova viva de que, às vezes, o que o mundo chama de loucura é, na verdade, apenas o primeiro passo para a grandeza.